Ora então, muito boa tarde. Eu estou a fazer este vídeo porque houve algum pessoal que pediu para eu demonstrar um pouco melhor a minha opinião, que eu tenho partilhado no fórum do investing.com. E basicamente eu tenho dito: esperem um pouco para saber se devem entrar agora ou não. Mesmo quem tiver a tentar baixar a média, ou seja, quem comprou a 20, a 24 e agora quer baixar um pouco a média, eu tenho dito: esperem um pouco. A diferença entre 16 e 18, hum, é cerca de 10%, mas vocês não querem comprar a 17 e ver descer até 16. Mas pronto. Hum, Nesse seguimento, o próprio investing.com, se vocês abrirem a ação, ela abre aqui no geral. Isto é a vista normal. Se vocês clicarem um dia, isto foi sexta-feira. Um dos comentários que eu fiz, por exemplo, é que nunca se deve comprar quando está no máximo. Houve aqui um moço ah, que já fez aquilo que eu fiz no passado, que disse que comprou a 16,80 aqui, e eu disse: nunca se deve entrar no máximo. Eu já fiz isto também, recentemente também o fiz, ah, mas nunca se deve fazer. Porquê? Porque depois vais ter que segurar 50 cêntimos por ação. E 50 cêntimos por ação em 1000 ações são 500€. É dinheiro. Em todo o caso, no investing.com, vocês têm aqui notícias e análises, finanças e técnicas. As finanças demonstram o quê? Isto é a demonstração de resultados e se vocês forem a ver, se meterem aqui anual, os resultados não têm variado em termos de receita total, mas em si em lucro líquido. Não se esqueçam que a EDP Renováveis tem andado a vender património, vende mais caro, compra mais barato, isso também influencia, mas pelo menos o lucro líquido tem estado a subir, o que é bom. Mas se verificarmos o panorama geral, ah, provavelmente ela está a atingir um valor que é máximo, mas isso fica para depois. Vamos ver agora aqui, quando diz em técnica, e as pessoas têm falado nos suportes, na resistência, vocês podem ir à parte técnica e ver. Tem aqui por hora, se meterem por dia, um dos valores que se tem falado que é suporte, os 16€, 15,47. Isto são valores de suporte. Quando as ações tocam neste valor, a tendência é não baixarem, pelo menos abruptamente, abaixo destes valores. Este é o ponto pivô, tipo um valor médio, um valor em que de consenso, e depois tem os valores de resistência, quando vai a subir, 16,88, pelo menos é aqui considerado um valor de primeira resistência. Se ultrapassar este valor, este passa a ser suporte e este passa a ser a resistência 1. E porquê é que eu tenho dito para esperarem, pelo menos alguns dias até terem uma noção de qual é a tendência? Porque a tendência nesse momento é descer. Não há, se vier aqui ao gráfico, se clicarem na meterem o valor semanal e meterem isto, a tendência é descer. Neste momento, desde o dia 4 de março, que pelo menos a tendência é subir, mas a tendência tem sido descer. Agora, como é que eu chego à conclusão que não é divina, e porque é que estes valores de resistência e de suporte são importantes? Onde é que está este? Ora, este são os gráficos da EDP, eu já desenhei aqui umas linhas, o intervalo está a um dia,
quem investe a longo prazo e não fica a olhar para a cotação da bolsa, não está aqui. Tchau. Quem não quer despender tempo a olhar para a bolsa, olha para a variação a um dia. E se vocês notarem, isto foi mais ou menos em janeiro, foi quando ela atingiu o máximo. E algo que vocês têm que perceber e entender é que a bolsa funciona por setores. Existem setores que vão subir, que depois vão contrair. Não é a empresa em si, ou seja, esta descida não é porque a empresa piorou, mas porque os investidores venderam. Quem é que pode ter vendido? Desde o institucional, hedge funds, ao investidor de retalho, que somos nós, que podem ter vendido para retirar lucros, nada contra. Mas, se analisarmos com empresas do mesmo setor, aquilo que vocês vão ver é que é comum, é sintomático. Em janeiro, atingiram os máximos e depois desceram. Esta é outra. Esta está aqui no setor, é só solar e é considerada empresa de tecnologia. Esta já é considerada de renováveis, mas é a mesma coisa. Janeiro, máximo, faz correção. Algo que eu costumo usar, que é o FinDeVise, eles têm, eu vou-vos mostrar aqui nos mapas, nos grupos, e isto é relativo, eu creio que ao Standard & Poor's, ou seja, ao S&P, e aquilo que eu costumo acompanhar é a subida ou a descida percentual em termos de setor, que é para entender quais são os setores para onde está a haver deslocação de dinheiro e quais são aqueles que estão a perder. Vocês analisarem um mês, a energia tem um crescimento médio de 17%, financeiro 8%. Se vierem para a tecnologia, e eu tenho ações na NIO e na Apple, 6% negativos. Ou seja, tem havido uma deslocação do dinheiro da tecnologia para a energia. Se vocês verificarem aqui, há 3 meses a tecnologia estava a 4,49% de aumento e a um mês, ou seja, no espaço de 2 meses, a perda tem sido aqui de tecnologias, menos 5,9. Agora está com menos 2,68. Isto é o dado de sexta-feira. Estes dados, na sexta-feira, isto é relativamente ao fecho. Isto estava tudo vermelho, à exceção da energia na sexta-feira. Depois aquilo que podem fazer é verificar pelo setor, pela indústria. E a indústria das renováveis, se colocarem aqui, aparece-vos aqui os aumentos e as diminuições. Houve aqui duas que aumentaram, a maior parte delas desceu. Vocês só precisam passar com o botão, com o rato, em cima do nome do ticker e vão ver que é sintomático. Todas elas, seja janeiro, atingiram o máximo, esta atingiu também em fevereiro, é sempre a descer. Então, isto é cíclico, não é uma questão de estarem a gerir bem, mal, é cíclico. Isto é uma forma de os hedge funds, ou seja, os fundos, de ganharem dinheiro. Eles deslocam o sentimento, ou seja, vão para a televisão, dizem que a EDP Renováveis está muito cara. Vai um banco e diz: o meu preço-alvo baixou. Eles estão a forçar as pessoas a vender, eles vão começar a vender, aqui começa a descer e as pessoas ficam presas. Quem comprou ações da EDP Renováveis a 20, agora está a 17 e não tem coragem para vender. Se está no longo prazo, não vende. Se está numa ótica de bater a média dos fundos, já devia ter vendido. Mas se formos a analisar, estão todas. FinDeVise,
selecionam o screener, aqui na indústria, vocês clicam aqui no all se quiserem, na indústria, escolhem o que quiserem e já dá para analisar pelo menos o parâmetro geral para o dia. E depois verificam aqui, qual tem sido a tendência. Então, tendo em conta a tendência, que é de descida, o futuro, enquanto não estabilizar, é continuar a descer. Eu, em fevereiro, tinha comprado 100 ações a 19,90 e foi das primeiras ações que eu comprei e conheci, salvo seja, acompanho um youtuber que ele faz umas análises a pedido, ou seja, é daqueles que se vocês pedirem no Twitter, ele faz. E ele fez o vídeo, o som está um bocado baixo e ele não diz, também não fala muito, mas depois ele no Twitter mandou-me aqui uma resposta a demonstrar qual seria a tendência. E a tendência era descida, isso eu sabia, foi por isso que eu comprei, porque estava a descer. Aqui é semanal, esta é a visão semanal. No entanto, eu comprei a 19,90 e ele disse: se passar este valor, estamos tramados, o melhor é sair. Portanto, está aqui a linha de Fibonacci, onde poderia cair, que era nos 14€. Agora, aquilo que ele disse era que esta zona aqui tinha que aguentar. E por isso é que eu vendi a 18,40. Eu esperei até à apresentação de resultados. A apresentação de resultados nem foi má, mas a apresentação de resultados não tem grande impacto, a não ser na primeira hora, mas não tem grande impacto nas ações, porque aquilo que importa é a tendência. E se a tendência é de descida no setor, o facto da empresa ter bons resultados vai impactar durante uma hora e depois voltar a descer. Porquê? Porque os hedge funds estão a vender e eles não têm 100 ações, eles têm 10 milhões de ações que estão a vender em grupos de 10.000, usando um algoritmo, respeitando estas linhas de resistência e de suporte, o que quer dizer que se estiverem a vender e chegar aqui a esta resistência, eles param, vem o particular, compra, ela vai subindo e ele volta a vender. Então a ideia é esta: é ter calma, ter cuidado. Porquê? Quando os hedge funds pararem de vender, esta resistência é quebrada, é ultrapassada e já temos uma indicação, pelo menos, que justifique entrar. Porquê? Porque os hedge funds, ou seja, que este têm peso, pararam de vender. Eu respeitei, perdi cerca de 1€. Eu tinha comprado 250 ações, é isso, foram 5.000€, e perdi esse valor. A ideia basicamente foi: eu esperei até a apresentação dos resultados, os resultados foram bons, mas eles disseram que iam vender ações, que iam aumentar o capital, e que aumentar o capital nem é mau, na perspectiva de que, digamos, é sinal que eles têm um plano de crescimento, mas é péssimo porque os bancos já estão muito alavancados, então os bancos não emprestam, mas pelo menos avisaram-nos e avisaram que iam colocar, eu tinha ideia que eram 10% das ações à venda. Eu creio que a EDP Renováveis quer ficar com 75% e tinha 83%, algo assim. Mas iam vender e disseram qual era o valor-alvo. E o valor-alvo, 17€. Agora, porquê é que eles disseram que era a 17€? Porque é um premium que tem que se dar aos institucionais e, por outro lado, é uma garantia
que a ação não vai andar, se for colocada à venda, não vai andar muito longe desse valor. Hum, não foi uma sacanagem, não foi uma sacanagem de lixar o investidor particular, porque eles avisaram. E quando eles avisaram, eu vendi. Hum, ultimamente foi uma SPAC da Lucid Motors com a CCIV, com a Churchill Capital. Essa foi sacanagem, porque a avaliação das ações andava nos, creio eu, que era $30 por ação, e eles alteraram o valor por ação para os 20, ou lá o que é que foi, valorizavam mais a empresa, mas diluíam o valor das ações. E isso foi apresentado no dia. O que aconteceu foi que quem tinha comprado a 30, pois ficou a arder. Hoje creio que anda à volta dos 22 a 25. Mas pronto, não é isto para dizer, ponto 1, o setor está claramente a descer. Não há dúvida aí. O setor todo está a corrigir. Está a corrigir porque a empresa perdeu valor? Não. Está a corrigir porque é cíclico. Os hedge funds, para ganhar dinheiro, compram a 20, vendem a 25. Começam a dizer, não, a ação da EDP Renováveis vão aumentar, vou passar dos 15 para os 20. E as pessoas acreditam e equilibram, compram quando estão a vender. E as vendem, pegam nesse dinheiro e vão colocar num setor que está desvalorizado. Estão a entender? Então isto é algo que é cíclico. Os hedge funds não têm uma pessoa a vender, eles usam um robô, um algoritmo. Isto para agora, passamos à fase da análise de EDP renováveis por si. Algo que eu aconselho, eu costumo ver um youtuber. Este aqui é o tal que, se pedirem os tickets, ele faz a análise, só que ele agora anda a fazer obras em casa e demora mais tempo. Esta foi na altura em que eu pedi para ele fazer, isto foi à 1 da manhã que ele lançou o vídeo, por isso é que está no mesmo dia, mas eu pedi para ele fazer a análise, ele fez, está com um problema no som, tanto baixinho, mas se quiserem ver, estão à vontade. Outro que eu sigo, que é muito, como é que eu ia dizer, eles usam as Elliott Waves, então a perspectiva deles é sempre bull, é sempre crescimento. Mas o Puppy Trades, ele costuma, quer dizer, ele usa este modelo e ele costuma acertar, ele não erra muito. Não é uma garantia de 60% nem 80% de sucesso, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que as indicações dele não são erradas. E ele aqui faz uma análise ao setor elétrico, dos veículos, energia solar e depois fala aqui nos bitcoins, para não se comprar bitcoins, mas comprar ações das empresas que fazem a mineração. Mas aos 7 minutos e 30, que é quando ele começa, ele diz que vai haver uma transferência de capitais para as energias renováveis. Ele dá o exemplo da solar, fala-me em mais uma ou outra, salvo erro, mas a questão é, aquilo que se prevê é que haja uma mudança, uma transferência de capital para o setor das energias renováveis, que é bom sinal. Então quer dizer que existe uma grande probabilidade de a EDP Renováveis começar a subir. O Puppy Trades também tem Twitter, se quiserem seguir. Este aqui não faz os tickets que vocês pedem. Aliás, o vídeo começa assim, ele a dizer, podias criar um Patreon ou algo em que as pessoas pagassem e tu fazias as análises daquilo que eles pedem. E ele diz mesmo que não é puta de ninguém. Então acho que nesse aspecto é interessante. Vamos lá voltar aqui à análise. Então, EDP, eu já coloquei aqui
umas linhas de resistência e de suporte, mas estas linhas de resistência e suporte vêm de onde? Isto basicamente são valores onde as velas sentiram dificuldades em passar, seja para cima ou para baixo. Neste caso, eu tenho aqui como suporte esta área aqui, em que realmente houve aqui uma vela que sentiu dificuldade neste dia a passar, hã, neste dia também, ou seja, existe aqui uma tendência em que elas sentem grande dificuldade em ultrapassar este valor. E o mesmo acontece para o que está abaixo, ou seja, se nós olharmos no curto prazo e só para as velas diárias, o que acontecerá é que dificilmente as ações da EDP Renováveis fecharão abaixo dos 16,14. Dificilmente fecharão abaixo dos 15,84. Não quer dizer que não aconteça. Dificilmente acontecerá. Ora vamos. Algo que funciona muito bem, e eu vou querer demonstrar-vos isso, e por isso que são modelos matemáticos que os tais bots usam. Isto são pelo menos uma garantia de que existe algo mais do que alguém dizer não, vai subir, garantido. Isto pelo menos demonstra qual poderá ser os valores em que a ação, o preço da ação sentirá alguma resistência. Vamos selecionar aqui as linhas Fibonacci. Isto vai ficar um bocadinho confuso, mas as linhas, deixa-me mudar aqui, espera. Fibonacci, meter aqui branco, meter isto a preto. As linhas de Fibonacci normalmente é um modelo em que acerta. Eles não costumam errar. Eles dão uma ideia clara de qual poderão ser as barreiras. E vamos selecionar, por exemplo, aqui, apesar de estar um bocadinho escuro, mas dá para ter uma noção. Ou seja, não é uma ciência perfeita, porque eu precisava de colocar isto um bocadinho mais acima e acertar aqui. Eu estou a fazer isto um bocadinho à pressa. Mas pelo menos dá para ficar com uma ideia, com algum grau de se a ação começar a descer, quais serão os valores onde ela irá parar. Se eu fizer com a Fibonacci, se eu fizer o inverso, ou seja, se eu assumir que daqui até aqui, que é o primeiro, aqui é quando ela começa a mudar, esquecendo esta parte do aumento de capital, eu chegaria aqui, fazia isto. Não é aqui. Agora puxo isto para aqui. E não é este máximo, porque o máximo mais recente foi este. Mais ou menos. Como é que mexer? Deixa eu eliminar fazer de novo. E o mais recente foi este. E já aqui para lá. Tá. Tirar o draw, que eu vou puxar. Bom. A Fibonacci dá para fazer a subir como para descer. A descer é uma regressão.
Isto, serve para quê? Para nós assumirmos qual será o valor caso este seja o mínimo e haja realmente uma inversão, quais serão as linhas onde existirão suporte e resistência. Agora vocês podem ver que daqui dos 18, como estava a subir, a perspectiva era que fosse até aos 20. Isto não quer dizer que suba linearmente, porque chegaria aqui a este valor, perdão, chegava a este valor aqui e ia sentir alguma resistência a subir, mas pelo menos demonstra qual poderá ser o futuro. E o futuro, na perspectiva de descida, se vocês forem analisar, bate certo com o que está previsto. A EDP Renováveis disse que ia vender as ações a 17 a institucionais e os robôs têm colocado à venda entre os 16 e os 17. Está aqui a linha dos 132, que é dos 32% negativos, mas eles metem aqui um, e tem andado aqui. Poderá baixar? Pode. Poderá subir? Pode. Se baixar, onde encontra resistência? Ou nas linhas que nós colocamos manualmente, ou na linha da Fibonacci, no menos 68, que é quase 14,79. Por isso é que eu disse, pessoal, nunca comprem ações a descer, nunca. Só se já tiverem aqui ações e quiserem reduzir o valor médio. E mesmo assim, o que eu digo é: esperem até haver uma linha tendência, a linha tendência de subida, aqui existia, então comprariam aqui, e aqui comprariam a cerca de 18,70, certo? Porque havia uma tendência de subida, hum, no entanto, poderia continuar a descer, principalmente sabendo que o setor está a descer. Agora vamos ver no curto prazo. E no curto prazo, eu costumo fazer aqui assim, a 5 dias, se colocarmos aqui a visão de hora a hora, vamos ver aqui mais zoom. Então, desde o dia do suposto aumento do capital, a ação tem andado a variar nestes valores. Esta descida está a respeitar aqui a média dos 13. Com licença. Esta é a moving average dos últimos 13 dias, é simples. Um, Então ela tem respeitado, ela respeitou aqui, subiu, conseguiu quebrar, mas tem andado a respeitar. Agora a questão é, para onde é que ela vai? Poderá vir para os 16,15, poderá subir mais. O mais certo é vir até aqui, estacionar e voltar. Ou seja, segunda-feira ficar por aqui, terça-feira mais ou menos, quarta-feira começa a subir. Se vocês quiserem entrar no mercado neste momento, se entrarem nos 17, malta, mesmo que seja 1 euro que vocês estejam a deixar para trás, não se esqueçam, é 1 euro que estão a deixar para trás com pelo menos uma certeza de que ela está a subir. É suportada não no feeling, mas numa garantia que vão ter linhas aqui que vão segurar o preço e que vão tentar ser respeitadas. No entanto, ela pode chegar aqui aos 16,13, 16,5 e baixar até aos 15, e dos 15, 15,50, 15,40, estão a entender? Não há uma garantia clara. Aquilo que eu vi foi um youtuber a dizer vai haver transferência de capital agora para empresas como a Galp, ou seja, para as refinadoras e as exploradoras do petróleo. Setor alimentar, os futuros das carnes parece que também vai subir. E para as energias renováveis, assim como para os veículos elétricos. No entanto, ele também disse no início de fevereiro que
acreditava que as ações da Apple iam até aos 150 a finais de abril. E eu meti dinheiro e agora veja o que aconteceu, né? Hum, então o meu conselho é, quem se quiser dar o trabalho, faz esta parte dos indicadores, a parte técnica, não é complicado. O RSI indica valores de oversold, que tudo que esteja aqui assim abaixo dos 30 é oversold, acima dos 80 overbought, ou seja, se chegar a este valor, vendam, porque a tendência é baixar. O MACD também é um indicador muito bom. Quem quiser apenas entrar com a garantia que existe uma real possibilidade de ganhar dinheiro, só entra quando atravessa aqui o zero. Quando o zero, existe uma subida. Existe uma subida, foi o que aconteceu aqui, se vocês forem ver, ela passou, qual foi o valor aqui do fecho? 18,48, chegou aqui a um máximo de 18,92 e aqui começou a estabilizar. Se vocês tivessem vendido 18,68, atenção, isto não é ciência exata, estamos a analisar dados passados, então é muito fácil chegar aqui e dizer assim: epá, comprem opções, ou mesmo que seja as ações, comprem 1000 ações e 20 cêntimos por 1000 ações são 200 euros. E basicamente vocês estiveram sentados meia dúzia de horas. Ah, só que isso não é assim. Não existe a garantia que isto vai acontecer. Este suporte foi respeitado. Existe esta vela verde de uma subida. Se vocês comprassem aqui, vocês assumiam que, ok, isto vai subir até a outra resistência. Só que nem sempre acontece. Eu uso este tipo de sistema e eu não consigo garantir que vou ficar positivo. Porquê? Porque eu comprei ações da NIO e hoje tenho uma perda de mais de 10%. Comprei a 43, está a 38, e eu estou a segurá-las, porque elas vão ter que subir, mas aquele dinheiro está investido, está parado. E não é isso que nós queremos. Aquilo que nós queremos é investir, tirar o dinheiro das ações, tirar lucro e reinvestir no outro lado. Se eu ganhar 3% cada vez que eu fizer isso, em valor composto no final do ano, eu vou ter 15 em vez dos 3 sempre seguros. E pior, quem investiu no início do ano em ações da EDP renováveis, a ver aqui, quem investiu no início do ano, estamos a falar aqui a 22, chegou a estar a ganhar, vamos supor, 20%, e hoje está a perder, está no vermelho. Mas no futuro pode voltar a equilibrar. E no longo prazo, todas as empresas que não tenham problemas, todas as empresas têm a tendência de crescer. O meu conselho está dado. Eu creio conseguir explicar como é que isto funciona. Estes valores não fogem muito do que o Investopedia demonstra. Onde é que está? O Investopedia está aqui. Se vocês clicarem na técnica, forem à análise técnica, colocarem, podem colocar a hora, investidor a longo prazo coloca o dia, o de curto prazo 15 minutos, compara o 15 minutos com o 30 e com a hora e vê as linhas. O ponto pivô é para onde ela andará. Depois temos aqui o valor de resistência e quem compra, vamos supor, eu comprei a 16,22. Foi o mínimo do dia. É preciso ter muita sorte, mas vamos assumir que eu comprei a 16,27. 1000 ações. A primeira coisa que eu faço é olhar para a resistência sumido, porque ela é suporte
tendo em conta este pivô. Se eu comprei aqui, esta é o suporte, este passa a ser a resistência. Se ele ultrapassar, próximo ao pivô. Depois disso é este. Depois disso é este. Se chegar aos 16,39 e começar a baixar para o pivô, das duas uma, ou aceito que poderá estar a corrigir e subir nos próximos 15 minutos, ou eu vendo. Eu costumo fazer compro no dia para vender aquilo que se chama o swing trade. Eu compro no dia, tento encontrar o valor mais baixo, e tento vender no mesmo dia, no dia seguinte, ou posso demorar no máximo 2 semanas. É aquilo que vai acontecer com o NIO, eu vou ter que ficar com 2 ou 3 semanas à espera, para pelo menos não perder 10% do capital investido. Agora, estas linhas, nós viemos aqui ao dia, elas mudam. E por isso é que eu tenho falado. E não sou eu o único, tem havido outras pessoas, como o, o Nelson. Tem aqui um outro moço que também tem apresentado. Ele tem um nick que não é um nome, mas ele tem apresentado e tem dito: atenção, os valores de resistência e de suporte são estes, não invistam, seguram. Isto não é ter um mau sentimento, é ter o sentimento que o mercado está a dar. E o mercado neste momento está a descer. Então, quem investe a longo prazo, basicamente, olha para isto. Dia, tem aqui as linhas Fibonacci, fixam-nas, no dia a seguir acompanham hora a hora e veem qual tem sido o movimento, vão, abrem como é que se chama isto? Uma coisa, um quadro técnico, olham para o RSI, olham para o MACD e para as stochastics, e se vocês forem analisar as stochastics a 1 hora, elas não estão oversold, elas estão próximos aos 50, dos 00, desculpem, mas elas estão oversold quando estão aqui. Stochastic também. RSI já não está no oversold, mas está para ir. Quer dizer que agora poderá haver uma inversão. Quem quer ganhar dinheiro, compra com pouco risco, compra a 50. Quando o valor está aqui nos 50, é a melhor altura para comprar. E não se esqueçam, isto são dados históricos, é o passado, não demonstra o futuro. Mas se eu comprar nesta zona e vender, mal começa a notar que isto vai para os 50 outra vez, e não preciso deixar que chegue aos 50, basta começar a analisar uma inversão, que o MACD mostra o histograma a baixar, e pode vender, e faz aquilo que se chama scalping. E se usarem uma plataforma como a de Giro ou Trading 212, os custos são muito reduzidos. Eu posso-vos mostrar, eu creio que tenho isso aqui. Tenho. Este foi de Giro quando eu comprei, da Plantir. Eu comprei. Não, aqui foi a vender. Não, este foi comprei da NIO. Esta fez compra da Plantir. Eu comprei 100 ações. Foram em dólares, aqui está em euros, foram cerca de 2005 euros e levou 2,84 € de custos. Estes 2,84 €, se eu vender as 100 ações, eles vão cobrar o mesmo valor, mais ou menos. Então os custos são baixos. Esta, para vocês terem ideia, eu defini o meu plano, e eu sou novato nisto, mas eu defini o meu plano, e eu vendi as primeiras ações, foi aqui em baixo, eu comprei a 23 qualquer coisa, não foi? O valor que eu comprei foi 24, né? 24, 22, eu defini as minhas linhas de resistência, vou vender 50 quando atingir a primeira linha de resistência,
atingiu, que era os 25, vendi 50 ações. Eu tinha planeado vender 25 a 25,5 e as outras 25 esperava para o dia a seguir. Hã, como isto atingiu neste dia 25,5 e desceu, hã, voltou aos 25,5 e começou a descer, eu vendi todas. E hoje, se for analisar, foi uma boa opção. O valor está mais ou menos outra vez a 24, 22 ou 20 e 30, algo assim. Então a questão é: quem está a fazer a curto prazo perde mais tempo. Quem está a longo prazo, o ideal é entrar quando existe uma garantia que o valor não vai baixar muito. Neste momento, tendo em conta as informações, eu entraria na segunda ou na terça-feira, mediante o progresso da ação. Se ela começar a subir, hum, se ela começar a subir, terminar o dia mais alto e na terça-feira voltar a fazer um mais alto, não se esqueçam, existe aquela, eles costumam chamar dos falsos breakouts, hum, que é atingir este valor aqui e sobe, mas depois desce. Então, se quiserem comprar, e eu creio que na segunda-feira, ela vai baixar um pouco mais, hum, para o valor de 16, 14, será um mínimo, entendem? Eu compraria aí, eu compraria aí. Ou então, esperam pela abertura dos mercados americanos, abre às 14h30 e os primeiros movimentos são os investidores de retalho, e por norma o investidor de retalho faz a ação subir, mas 15 minutos depois aquilo começa a descer. Então, meia hora. hum, e vejam se a tendência do mercado é para descer, porque aquilo que aconteceu na EDP Renováveis, vamos ter aqui a 30 minutos, hum, às 9 da manhã, quando abriu a bolsa, ela começou a subir, atingiu aqui o máximo, é que fechou a vela, isto é sinal que vai descer, e foi o que aconteceu. E vocês veem, a análise de velas é importante para quem faz compra e venda diária. Ah, para quem está a longo prazo, 3, 4 anos, não interessa. Mas aquilo que aconteceu é que chegámos aqui às 2h30, 2h30, ela andava aqui estabilizada. 2h30, o mercado dos Estados Unidos começou a descer. E a descer para valores loucos. Ah, e por azar, pronto, fechou o mercado às 4h30 e a parte final do mercado americano foi de subida. Porque aquilo estava tudo negativo. Eu tinha a Apple a descer 3% e acabou 0,5 ou algo assim. Então a ideia é mesmo esta: quem está a longo prazo, verifique se respeita os 16, 14, se respeitar, compra. Neste momento, se nós metermos aqui 4 horas, vou tirar aqui as linhas que é para não ficar tão confuso, a 4 horas a tendência é que toque aqui no valor de resistência ou suba. Se quiserem ter pelo menos uma indicação de que o movimento vai ser mesmo claramente subida, comprei aos 17,32. Um, e não quando a ação atingir este valor, mas quando uma ação fechar neste dia. Porque nós vamos ter aqui uma grande dificuldade que poderá depois servir como suporte, que é a linha dos 13, a moving average dos 13 dias, e esta é dos 50. E o mais certo é ela parar aqui nos 17. Então, se ficar aqui pelos 17,50, eu acredito que vai começar a subir.
ok? Pronto, eu espero que tenham entendido. Mais uma vez, eu estou um pouco borrifando se porque a bolsa é um jogo entre os bulls e os bears, né? Ah, no entanto, honestamente, para mim pouco me importa se a empresa é portuguesa, pouco me importa se os investimentos, o plano de investimentos a 5 anos já foi executado, então temos que ver que este plano vai ser muito bom. Se eles executaram em 2 anos algo que era de 5, é fantástico. Agora temos que ver o outro lado, e o outro lado é estão completamente endividados. Se existe uma crise monetária, vamos supor que aquilo está a acontecer, mas não é uma crise, mas aquilo que está a acontecer é a taxa de juros está a aumentar. Tem sido o responsável por esta volatilidade durante estas 2 semanas. É a taxa de juros e a inflação. Se isso acontecer, vai ter um impacto nas contas da EDP Renováveis. Hum, Então, quer dizer, é preciso ter cuidado. No entanto, há 10 anos, quer dizer, as empresas não desaparecem. A tendência, e se nós formos ver aqui ao máximo da EDP Renováveis, meter aqui há um mês, a tendência foi isto sempre que acontece nas aberturas, nos IPOs, isto é uma treta, né? Sobe, desce, corrige, etc. Mas a partir de 3 anos depois, a tendência tem sido subir. E quem entrou aqui no valor da IPO, a tendência tem sido esta. Só que esta subida do ano 2000, esta subida aqui, isto é brutal, isto não faz sentido nenhum. A empresa não tem nada que justifique esta subida. Se vocês analisarem os dados financeiros, não há nada. Nada que justifique isto. A única coisa que justifica isto é a mudança de capitais. Ou seja, teve este aumento que eu não sei o que é que aconteceu aqui, mas a quebra do Covid, houve muita gente a vender, porque os valores, isto fechou aqui, mas os valores estiveram aqui. Ou seja, a, a bolsa abriu a um preço, vamos supor, 10,98, ela fechou não muito longe. Não, ela abriu para aí a 12, fechou a 10,98, mas tal e qual como ontem, o mercado praticamente todo andou nestes mínimos aqui, na parte final houve pujança e fechou aqui. No entanto, não há nada que justifique uma subida tão grande, a não ser houve muita malta que vendeu ações, especialmente os fundos. Os fundos venderam muitas ações, o investidor de retalho vendeu muitas ações, ficaram com capacidade financeira, houve injeção de capitais nos mercados, ou seja, os governos imprimem, tanto os Estados Unidos como a Europa têm imprimido muito dinheiro. Aliás, se pesquisarem, veem que 40% dos dólares em circulação foram impressos em 2020. E isto justifica esta subida. Mas agora vai ter que corrigir. E, no entanto, nada, o dinheiro não desapareceu. Então vai voltar a subir no longo prazo. No longo prazo. Esta descida, no entanto, ela é sintomática de sobrevalorização. Não tenho a menor dúvida. Isto é uma sobrevalorização brutal. Uh, que não há nada que suporte isto a não ser os tais capitais. Mas pronto, já me estou a dispersar um pouco. Creio que vocês entenderam. Eu tentei explicar o melhor que pude. O setor está em queda. Vai haver uma mudança de capitais de setores. Essas mudanças estão a acontecer. Vocês têm aqui os basic materials, os industrials, eu acho que têm descido. Os basic materials têm aqui um 77%, e a indústria está a 2,18, quando antes andavam nos 5.
Então já está a haver aqui uma transferência para onde? É uma questão de acompanhar. Vocês têm que acompanhar para entender para onde é que está o dinheiro, mas não se preocupem numa coisa, vocês não têm que apanhar o comboio na primeira carruagem. Se apanharem a meio, também chegam ao destino. Só não queiram é apanhar no fim, porque depois o comboio pode parar. Então é isso. Tenham uma boa tarde. Obrigado por tudo.